Saúdo a amada igreja e os ouvintes de casa com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos felizes por mais uma vez poder estar aqui junto com vocês para aprendermos da palavra de Deus. E o assunto hoje, como o missionário disse, é algo maravilhoso. É sobre a terceira pessoa da Trindade. Muitos não creem na terceira pessoa da Trindade. Dizem que todos são um só. Mas aí é que está o mistério. Aí é que está o mistério. E a Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós, as pessoas fracas de entendimento, são para os homens, para as mulheres. Mas os mistérios de Deus, as coisas encobertas, são para Deus. São três pessoas em uma só. Mas como pode ser isso? Pode? Pode sim. Certa vez, um homem até era sacerdote. Ele não conseguia entender de maneira alguma a Trindade. Como pode ser três pessoas, três deuses num Deus só? Como que pode ser isso? Não são três pessoas e são uma só, daqui a pouco são três. A Bíblia fala de um, daqui a pouco fala de três. Ele não conseguia entender. E ele andando pela praia, ele meditava sobre isso. Eu preciso entender isso. Eu tenho que entender. Então, lá estava uma criancinha, fez um buraco na areia e com um baldinho ele trazia a água do mar e despejava naquele buraco. Tornava a voltar a buscar água no mar e despejava naquele buraquinho na areia. É claro que a areia absorvia a água, nunca ele ia encher aquele buraquinho de água, não é? Era na areia, a areia absorve a água do mar. Então, ele ficou observando aquela criança trabalhar. E o que você está fazendo, menino? Eu vou pegar toda a água do mar e colocar nesse buraquinho aqui. Mas você não pode fazer isso. Por que eu não posso? Porque isso é impossível. Então também é impossível você entender o mistério da Santíssima Trindade. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Realmente, aquela criança era o anjo falando com ele. Como era impossível para a criança encher aquele buraquinho com toda a água que existia no mar, também era impossível entender as profundezas de Deus. Deus nos revela até onde Ele acha que nós podemos entender. Que a nossa mentalidade é tão curta, é tão limitada, nós somos carne ainda. Não podemos entender as profundezas de Deus. Mas Paulo diz que agora nós vemos por enigma. Nós vemos por mistério, mas chegará um dia em que nós saberemos todas as coisas. Nós iremos ver Jesus face a face, iremos ver o Espírito Santo face a face, iremos ver a Deus face a face. Isso é, se formos fiéis a Deus, não é? Porque o limpo de coração, diz a Bíblia, que ele verá a Deus face a face. Agora aquele que não é limpo de coração, a Bíblia não diz que verá a Deus face a face, não. Mas o nosso estudo hoje é sobre a Santíssima Trindade, ou seja, a terceira pessoa. Já estudamos Jesus há dias atrás, não foi? A sua divindade, as profecias que falavam sobre ele, a sua família, os seus irmãos, não é? Agora hoje vamos estudar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Espírito Santo. A sua natureza, os seus nomes, a sua obra aqui na terra, enfim, tudo o que ele faz e o que ele é. Vamos sem perda de tempo, que as horas já estão muito avançadas. Se não der para nós terminarmos esse estudo hoje, porque ele é um pouquinho longo, terminaremos no próximo sábado. Abram as suas Bíblias para começar no livro de São Mateus. Novo Testamento, livro de São Mateus, capítulo 28, verso 19. São Mateus 28, verso 19. O próprio Jesus mandando os discípulos batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não existisse a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus ordenaria: ide batizar em meu nome, ou então só em nome do Pai. Mas não, ele falou aí as três pessoas bem distintas.
Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Quem já encontrou diz amém? São Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus diz assim: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Vamos prosseguir agora vendo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em São Marcos, no livro seguinte, São Marcos capítulo 3. São Marcos 3, versículo 28 e 29. 28 e 29. 28 e 29. Aleluia, Jesus. Quem já encontrou, diz amém? Amém. Muito fácil de encontrar o livro de São Marcos. Os ouvintes de casa também. Peguem as suas Bíblias, estude conosco para ver as verdades da palavra de Deus. Vamos ler aqui em São Marcos, capítulo 3, verso 28 e 29. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Agora o 30 diz assim: porque diziam, tem espírito imundo. Podeis assentar um pouquinho só, já iremos ler outros textos. Já lemos em São Mateus, Jesus dando a ordem para que os seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome da Trindade. Muitos pregadores ensinam que como todos eles são um só, então deve batizar somente em nome de Jesus. Mas aí está desobedecendo a ordem do próprio Jesus. Jesus, se fosse assim, Jesus ensinaria: batizar em meu nome, não é? Mas ele falou: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então as três pessoas são bem distintas. Elas são uma só no poder, na unidade, mas são três distintas. Existe o Pai, existe o Filho e também existe o Espírito Santo. E Jesus, mais à frente, em Marcos, já está falando que todas as blasfêmias que os homens fizerem contra Jesus, contra o Pai, então será perdoado aos homens, desde que eles se arrependam. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado a ninguém. Agora, muitos têm me escrito perguntando qual que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês já sabem qual que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quem já sabe, diga amém. Pouca gente. Muitos não sabem ainda qual que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia que a Bíblia diz é que quando Jesus operava maravilhas, quando ele curava os enfermos, quando ele expulsava os demônios, os judeus, os fariseus, diziam que Jesus fazia tudo isso pelo espírito maligno. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo de Deus está operando em uma pessoa ou na igreja e o povo diz que aquilo é o espírito maligno. É dizer que a operação do Espírito Santo é a operação maligna. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque diziam para Jesus que ele expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebu. Beelzebu é Satanás. Então eles estavam aí blasfemando contra o Espírito Santo. Porque Jesus mesmo disse que ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus. Ele expulsava o demônio pelo poder do Espírito Santo de Deus. E os homens, os malvados que não criam em Jesus, que tudo faziam para procurar alguma coisa contra ele, para poder matá-lo, dizia que ele expulsava os demônios, curava os enfermos, era por obra maligna.
e também hoje em dia, quando o Espírito Santo de Deus às vezes usa uma pessoa, muitos ainda dizem, isso aí, ou eles dizem que é mentira, que é uma falsidade, que é tudo comprado, que é tudo engano, ou então eles dizem, é Satanás que está usando ele é um falso profeta. Quantas pessoas já ouviram alguém falar isso aí? Que aqueles que são usados pelo Espírito Santo são usados por demônios. Aí está a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoado nem nesse século, nem no século futuro. Jamais receberá, como se diz assim, perdão a pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Agora vamos prosseguir, amados irmãos, porque o estudo é bastante longo. Agora vamos ver aqui a promessa de Jesus de dar o Espírito Santo para os crentes. Aleluia. Vamos ver agora aqui em São Lucas, capítulo 11. São Lucas, capítulo 11, versículo 13. A Bíblia está cheia dessas promessas, mas não vamos ler todas não, porque o tempo já está muito avançado. São Lucas, capítulo 11, versículo 13. Quem já encontrou diz amém. Vamos ver então. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Aleluia, Jesus. Vamos ver aí de São João a mesma coisa. Jesus prometendo dar o Espírito Santo aos crentes. Aqui em São João, capítulo 14. São João, Evangelho de São João, capítulo 14. No versículo 16 e 17. 16 e 17. Aqui vemos já com outro nome o Espírito Santo. Mais tarde, ainda hoje, se Deus quiser, iremos estudar todos os nomes que o Espírito Santo tem. Ele é bem-aventurado porque ele tem muitos nomes. Aleluia. Quem já encontrou diz amém? São João, capítulo 14, versículo 16 e 17 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Glória a Deus! Podeis assentar um pouquinho mais só. Aí Jesus estava prometendo o Espírito Santo para os crentes, mas para aqueles que pedirem. Ele diz que nós, sendo maus, sendo humanos, pecadores, quando nosso filho pede alguma coisa para comer, ou alguma coisa que deseja muito, nós fazemos tudo para dar aquilo para o nosso filho, não é? Quem aqui tem os seus filhos? Quem é pai e mãe tem os seus filhos? Por acaso, se um filho de vocês pedir um pedaço de pão, vocês têm coragem de dar uma pedra para enganar a criança? Tem? Não tem. E nós somos maus, não somos? Nós somos pecadores, perversos. Quanto mais que é Deus, que é todo amoroso, que é todo amor, que é todo bondade, se nós pedimos para Ele uma coisa, Ele não vai dar outra para nos prejudicar. Ele dará sim o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Aleluia. Também Jesus, em São João, já está falando que Ele deixaria o Consolador aqui na terra quando Ele fosse assunto aos céus. Quando Ele ressuscitou, que Ele subiu para os céus, Ele disse que não nos deixaria órfãos. Órfãos quer dizer sem um apoio, sem um amparo, sem um pai, sem alguém para nos consolar, não é? Ele disse que Ele iria sim para o Pai, mas Ele deixaria aqui um Consolador que estaria conosco para sempre, até os últimos dias. E falou que é só os crentes que podem receber esse Consolador. Os incrédulos não podem receber
receber. Por quê? Porque não conhece o Espírito Santo. Mas você já conhece o Espírito Santo? Já sentiu ele na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou que ele daria o Consolador para nós, porque nós conhecemos. O povo do mundo não conhece o Espírito Santo. Se eles entrarem aqui agora e verem alguém glorificando a Deus, falando em línguas estranhas, ele vai ficar admirado. Por que essa pessoa está falando? Não está entendendo que língua é essa. Será que é hebraico? Inglês não é. Será que é francês? Ele não vai entender, porque ele não conhece. Ele não conhece o Espírito Santo, que é tão familiar a nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele não conhece e nem pode receber, mas nós já conhecemos. Jesus falou, porque ele estava conosco, está conosco e habita em nós. Também a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada dele. Então nós já somos familiares a ele. Ele está sempre conosco todos os dias da nossa vida, nos consolando, nos alertando, nos ajudando, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Agora, depois que Jesus vier buscar a igreja, ele vai também. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu digo a vocês, muitos dizem que vai haver mais uma oportunidade para aqueles que ficarem aqui, que não subirem com Jesus na primeira ressurreição. Mas eu acho que não haverá oportunidade alguma mais, porque o Espírito Santo também subirá junto com a igreja, porque ele está aqui é para consolar a igreja. Ele é o consolador da igreja, não do povo do mundo. Então, quando a igreja subir, o que ele vai ficar fazendo aqui, se aqueles que ele havia de consolar já está com Jesus? Não é? Então, aleluia, glória a Deus. Também a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o que convence o pecador dos seus pecados. Se não fosse o Espírito Santo tocar em nossos corações, nós achávamos que nós não tínhamos pecado algum. Não era assim que nós pensávamos no mundo? Quando nós estávamos no mundo, ele dizia assim: eu não mato, eu não roubo, então eu não tenho pecado. Que o povo do mundo acha que pecar é só matar e roubar, não é? Mas eles não vê quanta coisa errada fazem, não é? Então, por quê? Porque o Espírito Santo ele não convenceu eles do pecado deles. Mas a nós, o Espírito Santo já convenceu do nosso pecado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E nós sabemos que o Espírito Santo subindo junto com a igreja, não ficará o Espírito Santo aqui na terra para convencer mais pecador algum do seu pecado. Então, aqueles que não se converterem até o dia de Jesus buscar a sua igreja, não terá mais oportunidade, porque não haverá mais aqui o Espírito Santo para convencê-los dos seus pecados. Entenderam, irmão? Então, o Espírito Santo é para a igreja do Senhor, é para aqueles que ficaram órfãos de Jesus, porque Jesus subiu. Os apóstolos ficaram, bem dizer, desamparados, sem ter ninguém para conversar, ninguém para apoiar. E quando Jesus estava aqui, Jesus era tudo para eles. Tudo que eles sentiam, eles corriam para Jesus. Jesus andava com eles, protegia eles, não é? Mas quando Jesus subiu, eles se sentiram órfãos. Mas Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Eu subirei, mas enviarei outro Consolador, para que fique convosco até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vejamos também, em São João ainda, capítulo 16. Um pouquinho para frente do que nós já lemos. Nós lemos o 14, vamos ver agora o capítulo 16, versículo 7. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem já encontrou, diz amém.
Vamos ler então. Todavia, digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Aleluia, Jesus falando que se ele não subisse ao Pai, como que poderia vir o Consolador? Não viria, mas logo que ele subisse, ele enviaria o Espírito Santo para ficar com a igreja, consolando, ajudando, orientando, dando força, até que ele voltasse a buscar a sua igreja. Vamos ler ainda lá em Joel. Joel, com as profecias de que seria enviado o Consolador. Vamos ver aqui, livro de Joel, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Livro de Joel, capítulo 2. Na minha Bíblia está na página 851. Livro de Joel. Aleluia, Jesus. Página 851. O livro do profeta Joel. No capítulo 2, versículo 28 e 29, está a profecia do derramamento do Espírito Santo. 28 e 29. Aleluia, Jesus. Quem já encontrou? Pouca gente já encontrou. Joel está depois de Oséias, depois de Daniel. Daniel já é mais conhecido. Achando o livro de Daniel, depois vem Oséias, depois vem Joel. É fácil de encontrar. Depois vem Obadias, depois vem Jonas. Na minha Bíblia está na página 851. Glória a Deus. Todos digam amém, Jesus. Quem já encontrou agora, diga amém. Acho que todos já encontraram. Vamos ler. A promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Podeis assentar, irmãos. Muitos e muitos anos antes do Pentecostes, antes do derramamento do Espírito Santo, Deus já revelava ao profeta Joel que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Agora, outro dia, eu estava conversando com um missionário sobre isso. Muitos estão enganados, porque tem crentes que o Espírito Santo, se é algo tão sublime, tão santo. Vocês já não tiveram essa dúvida também, irmão? Quantos já tiveram essa dúvida? Diga amém, Jesus. Então o missionário disse assim, porque Joel profetizou que seria derramado sobre toda a carne, não só sobre aqueles que são os mais fiéis, não, mas no último dia que nós vamos ver, muitos irão para Jesus. Em teu nome nós até profetizamos, cheios do Espírito Santo. Em teu nome nós operamos maravilhas. Em teu nome nós curamos os enfermos, falamos línguas estranhas, tomamos a Santa Ceia, tudo em teu nome, Jesus. Como é que o Senhor está falando que não conhece a gente? Então é hora de dizer, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Porque Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. A Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. Não disse que foi só para os fiéis, não. Ele deu dons aos homens. Mas no último dia vai haver um acerto de contas. Muitos falam línguas estranhas e acham, não, se eu tivesse em pecado, então eu não falaria em línguas estranhas, não é? Mas aí é que está. Todos podem receber, todos os crentes da igreja recebem o Espírito
Espírito Santo. É só buscar, é só pedir, que a promessa já está aí, desde o tempo de Joel, de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Mas, no último dia vai haver o acerto de contas. E é um acerto que ninguém pode escapar dele. Todos terão que comparecer lá. Todos. Muitos serão julgados pelas suas obras. Então, o Espírito Santo é derramado. Mas, se o crente não é fiel, o Espírito Santo não é que vai salvar a sua alma, não. O batismo no Espírito Santo não vai salvar a sua alma. O que vai salvar a sua alma é que se você for um crente fiel e obediente a Deus. Aleluia. Aleluia. O que Joel profetizou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, se cumpriu. E se cumpriu mesmo, está se cumprindo até os nossos dias. Porque o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, para os fiéis e também para aqueles que não são fiéis, para que não tenham desculpas no último dia. Eu não recebi o Espírito Santo, por isso é que eu não fui fiel. Mas ninguém terá desculpa no último dia, não. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a começar do versículo 1 até o versículo 13. Quem já encontrou diz amém, Jesus? Vamos ler. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Podeis assentar-vos. Tempos agora, eu recebi uma carta dizendo que é católica e ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, eu pensei assim: se ela é católica, ela deve ainda adorar as imagens de esculturas. E como que pode receber o Espírito Santo? Mas, daí eu fui ler em Joel. Joel falou que sobre toda a carne derramaria o Espírito Santo. Então eu pensei assim: realmente ela pode ter recebido pela grande misericórdia do Senhor. Mas se ela não for fiel a Jesus, se ela não crer no único Jesus Salvador do mundo, então não sei se ela se salvará não, mesmo recebendo o Espírito Santo. Não é verdade, irmão? Muitos recebem, mas não são salvos ainda. Se eles não se arrependerem dos seus pecados, não é porque são batizados no Espírito Santo que terão salvação, não. Porque a salvação é para os limpos de coração, para aqueles que obedecem a Deus. Aleluia, Jesus. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo.
Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos tudo porque é Ele que nos faz saber todas as coisas, né? Vejamos ainda, Ele é chamado de Espírito de Deus. Vamos lá em Romanos agora, voltem atrás, lá em Romanos, depois de Atos dos Apóstolos. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. 8, versículo 15. Aleluia, Jesus. Aliás, é Romanos 8, 9, irmãos. Depois é que será 8, 15. É 8, 9. O Espírito Santo tem vários nomes, é chamado de vários nomes na Bíblia. Aos Romanos 8, versículo 9 diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui ele está sendo chamado de Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Mas todos mesmos, é o mesmo Espírito. É o Espírito Santo com outros nomes. Vejamos ainda, ele se chama também Espírito de adoção. Lá em Romanos 8 também, versículo 15 agora. Aleluia, Jesus. Ele também é chamado Espírito de adoção. Leiamos: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. É através do Espírito Santo que nós fomos adotados por Deus. Antes nós não chamávamos filho, não. Nós nos chamávamos criaturas de Deus. Mas agora, adotados através do Espírito Santo de Deus, nós podemos dizer Pai para Deus. Porque nós somos filhos de Deus agora. Aleluia, Jesus. Ele também é chamado de Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Tudo isso aqui é o Espírito Santo. E aqui Isaías, que nós vamos ver agora, Isaías diz que todos esses nomes, que eram o Espírito Santo de Deus, estavam sobre Jesus Cristo e também está sobre a igreja de Jesus Cristo. Vejamos lá em Isaías, no Velho Testamento. Isaías capítulo 11. Isaías está depois de Eclesiastes, está antes de Jeremias. Isaías capítulo 11. Isaías 11 foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus Cristo. E aqui ele está falando de Jesus Cristo, mas está dizendo todos os nomes do Espírito Santo também. Isaías 11, versículo 2. Ele está falando a respeito de Cristo aqui. Aleluia, Jesus. Sobre Cristo estava o Espírito Santo com todos esses nomes. E também está sobre a igreja do Senhor. Quem já encontrou diz amém? Vamos ler. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí já é um nome. Espírito do Senhor, mas é o Espírito Santo com outro nome. O Espírito de sabedoria, outro nome, mas é o mesmo Espírito. E o Espírito de inteligência, mais um nome. E o Espírito de conselho, mais um. E de fortaleza, mais outro. E o Espírito de conhecimento, mais um. E o de temor ao Senhor. Tem 7 nomes aí, não é? Vamos ver aqui quantos nomes tem. Do Senhor, de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. São 7 nomes. Mas são 7 espíritos distintos? São 7 espíritos que Jesus recebeu? E o crente recebe 7 espíritos? Não! Os crentes recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem todos esses nomes. Aleluia! Como Jesus recebeu todos esses nomes, mas era um único Espírito Santo. Era
era um Espírito só, com todos esses nomes. Jesus tinha sabedoria, não tinha? Ele não tinha entendimento, conhecimento, fortaleza? Ele não tinha o Espírito de Deus em sua vida? Ele não temia o Pai? Temia. Então ele tinha o Espírito Santo que continha todos esses nomes aí. Mas era o Espírito só. Vocês entenderam o que eu estou falando? Parece que eu estou fazendo uma confusão, não parece? Jesus tinha todos esses predicados. Ele temia ao Pai, porque ele recebeu o Espírito de temor ao Senhor. E quem deu esse Espírito de temor ao Senhor? O Espírito Santo que estava sobre Jesus. Aleluia! Jesus tinha espírito de fortaleza em si. Não tinha? Quem deu esse espírito de fortaleza? Era o próprio Espírito Santo sobre ele, não era? E vários outros nomes, mas tudo era um Espírito só, era o Espírito Santo de Deus que estava sobre Jesus Cristo e está também conosco, com a igreja do Senhor. Aleluia! Prossigamos vendo os nomes que o Espírito Santo tem. Ele também tem o nome de Espírito da Glória de Deus. Vejamos lá em primeira epístola de São Pedro, um pouquinho antes, aliás, um pouquinho depois, um pouquinho antes de São João, um pouquinho antes de João, está Pedro, na primeira epístola de São Pedro, primeira, que tem duas epístolas, na primeira epístola de São Pedro, no versículo 4, no versículo 14, capítulo 4, versículo 14, São Pedro chama o Espírito Santo de Espírito da Glória de Deus. Mais um nome. Leiamos. 4:14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória de Deus. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo que repousa sobre o crente. Aleluia. Prossigamos, irmãos, depois vamos comentar tudo isso. Ele também é chamado como Espírito da promessa. Vejamos em Efésios. Depois de Coríntios, vem Gálatas, depois de Gálatas vem Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 13. Aos Efésios capítulo 1, versículo 13. Aleluia, Jesus. Quem já encontrou diz amém? Vamos ler. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia, Jesus. Sabe por que ele é chamado a promessa? Porque Deus através de Joel já havia prometido para o povo que enviaria o Espírito Santo. Então ele é a promessa de Deus, ele é o selo da promessa. Vejamos ainda se tem alguns outros nomes. Tem muitos, irmãos, mas o tempo já está tão escasso. Vamos comentar apenas sobre esses nomes. Podeis assentar, irmãos? Um pouquinho só. Ele é chamado de Consolador. Ele ficou consolando a igreja de Cristo depois que Cristo subiu para o Pai. Vocês já pensaram, irmãos, que tristeza seria para os crentes, para os discípulos, se Jesus fosse para o Pai e eles ficassem sozinhos aqui, sem um amparo, sem uma ajuda? Seria terrível, não é? Eles seriam os crentes fracos, covardes, medrosos, como Pedro era antes de receber o Consolador que Jesus Cristo havia prometido. Mas, se os crentes falam com ousadia, com alegria, com fé, com coragem, é porque nós não estamos sozinhos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando o crente é chamado perante os tribunais para lá falar as grandezas de Deus,
para lá provar a sua fé em Cristo. Se ele estivesse sozinho, se Jesus já tivesse subido ao Pai e ele estivesse sozinho, vocês já pensaram como seria de temer, comparecer perante as autoridades, perante os reis, os juízes, os presidentes, como diz a Bíblia? Seria muito triste para o crente e causando muito temor, não é? Mas quando o crente é chamado perante os tribunais, ele entra não com medo, ele entra com regozijo. Por quê? Porque ele não está sozinho, não. Junto com ele entra o Espírito Santo de Deus. E é ele que coloca na boca do crente o que convém falar. Irmãos, é por isso que nós não tememos. Nós não tememos. Nós só não queremos que a igreja se escandalize. O único medo que nós temos é esse. Mas medo de comparecer perante as autoridades para falar da nossa fé, daquilo que nós cremos, daquilo em que nós confiamos, não temos medo, não. Não temos, porque nós não estamos sozinhos. Nós sentimos uma companhia tão agradável ao nosso lado. O nosso coração queima de contentamento. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E é por isso que nós não tememos, porque o Espírito Santo, o Consolador, que consola o crente na hora da aflição, na hora da dor, na hora da luta, ele está ao nosso lado, onde quer que nós vamos, na hora da tristeza, na hora da alegria, em todos os momentos, o Espírito Santo, o Consolador que foi enviado por Jesus, está ao lado do crente. É Ele que nos guia, diz a palavra de Deus. Ele nos ensina o caminho que devemos andar. É Ele que fala ao nosso coração quando nós fazemos alguma coisa errada. É Ele que nos corrige. O crente que não tem o Espírito Santo, ele não sabe como agir. Ele não é guiado. Ele veste roupas extravagantes, roupas indecentes, porque não tem o Espírito Santo para tocar no seu coração que aquilo é errado, que aquilo não deve ser feito. Mas o crente que tem o Espírito Santo, ele é guiado, ele é orientado na verdade por esse Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Também o Espírito Santo, como já vimos, é chamado de guia, porque ele guia os crentes. É também chamado de o Santo, porque ele é todo santidade. Ele não tolera o pecado. Nós vamos ver mais na frente aí a natureza do Espírito Santo. Qual que é a natureza dele? Como que ele age? Ele é tão santo que ele não pode tolerar o pecado. E para habitar em nosso corpo, como sendo o seu templo, como diz a Bíblia, o nosso corpo tem que estar purificado, não tem? Lavado com água limpa. Mas será que é só tomar banho? Será que é do banho que está falando a água limpa da Bíblia? Não, não é só do banho, não. O banho é a obrigação, nós temos que tomar. Não é só o crente que toma banho, não. Às vezes os incrédulos tomam mais banho que os crentes, não é? Mas não é dessa água que a Bíblia fala. É a água, é o próprio Espírito Santo. Também é chamado de água. E é Ele quem nos purifica o templo para que Ele possa habitar ali. Portanto, irmãos, não se engane, não. Não se engane, não. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, portanto tem que estar em santificação. Viu, irmão? Senão ele não habita, não. Ele não habita em templo imundo. Ele tem que habitar num templo puro. E nós temos que santificar não só o nosso espírito, mas também o nosso corpo. Muitos dizem, não. Jesus quer só o coração, ou Jesus quer só o espírito, o corpo vai mesmo para a terra, não tem problema que ele seja imundo, pecador, indecente. E onde é que o Espírito Santo habita? Não é nesse corpo nosso? Aqui é é o templo do Espírito Santo, então tem que estar em purificação. Será que ele quer habitar num templo imundo? Cheio de pecado, cheio de vaidade, cheio de adultério? Não, ele tem que habitar porque ele é santo. Ele é chamado de o Santo na Bíblia. Tanto prova
e o pecado cometido, a blasfêmia cometida contra o Espírito, contra o Pai, contra o Filho, são perdoados, mas contra o Espírito Santo não há perdão à blasfêmia, porque ele é o Santo e ele não admite pecado. Aleluia, Jesus. Também ele é chamado de Espírito de Deus em vários lugares, Espírito de adoção. Como já comentamos um pouquinho, nós, através do pecado, nós deixamos de ser chamados filhos de Deus para nos tornarmos apenas criaturas de Deus. Aquele que não tem Jesus em sua vida, que não aceitou Jesus como seu Salvador, que não obedece a Deus, ele é chamado de criatura. O que é criatura? É uma coisa que foi criada. Criatura. Foi criado por Deus, é criatura. Mas ser filho de Deus é só para aquele que teme a Deus, anda nos seus caminhos e tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Na Bíblia nós vemos que é através do Espírito Santo de Deus é que nós somos adotados por Deus. Fomos adotados de novo. Se eu adoto uma criança, aquela criança passa a ser minha filha, não é? Aquela criança vai me chamar de mãe, vai chamar meu marido de pai, porque eu adotei aquela criança, não é? Aquela criança não era minha filha, era filha de outra pessoa, mas desde que eu adotei, dei o meu sobrenome para aquela criança, eu estou criando aquela criança na minha casa, aquela criança agora é minha, não é? É minha filha. E nós também éramos assim, éramos só criaturas, não éramos mais filhos de Deus, mas através do Espírito Santo nós fomos adotados por Deus agora nós somos irmãos de Jesus Cristo, filhos de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Agora podemos clamar, meu Pai, meu Pai. Antes nós não podíamos clamar, não. As pessoas que não são crentes também chamam meu Pai para Deus, mas não são filhos de Deus, não são, não. Dói falar isso, não é? Mas a Bíblia tem que ser dita, é a verdade. Eles são criaturas, só serão filhos mesmo e poderão chamar Pai para Deus o dia que forem adotados através do Espírito Santo. Todos nós somos. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo é chamado de Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Como já dissemos, todos esses predicados do Espírito Santo, que é um só, estavam sobre Jesus Cristo. E também está sobre todos aqueles que têm o Espírito Santo, que já receberam o selo da promessa. Então nós temos fortaleza. Temos força para lutar contra Satanás. Por quê? Porque recebemos do Espírito Santo o Espírito de fortaleza, para sermos fortes, para lutar contra o quê? Contra a carne? Contra o sangue, para fazer guerra, matar nossos irmãos? É para isso que é o Espírito de fortaleza? Não, é para lutar contra as hostes do mal, contra as hostes da maldade, do maligno. É contra isso que nós temos que lutar. Aleluia, Jesus. Rádio e não lê jornais, não sabe nada. Mataram não sei quem lá pertinho da casa dele, ele nem ficou sabendo. Por quê? Porque o crente é atrasado? Será isso? Para o mundo nós somos sim. Para o mundo eu faço questão de ser atrasada mesmo. Eu não sou moderna, não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O crente é atrasado para o mundo porque ele não fica perdendo horas e horas, até de madrugada na frente da televisão para saber o que se passa no mundo. Para saber o que se passa no mundo, eu não preciso assistir televisão, eu pego aqui a minha Bíblia e leio aqui as profecias de Jesus, o que viria no fim do mundo, e eu já sei tudo o que está passando no mundo. Aleluia! Glória a Deus! O crente recebeu o Espírito de sabedoria. Muitos são sábios também, materialmente são, estudaram,
tem sabedoria, falam vários idiomas, tem a sabedoria. Mas se ele tem o Espírito de Deus, ele tem uma sabedoria que o mundo não conhece. E o mundo fica boca aberta quando vê ele falar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! É a sabedoria espiritual. Essa sabedoria, Jesus possuiu ela, porque ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo estava na sua vida. E como ele está na nossa vida também, nós também temos sabedoria espiritual. Nós sabemos discernir o que é errado e o que é certo. Não sabemos, irmãos? Nós sabemos quando o pecado quer nos atacar, não sabe? Sabemos sim. Então nós temos também o Espírito de sabedoria. Mas não para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus. Nós abrimos a palavra de Deus e nós entendemos perfeitamente o que Deus está falando conosco. Não sabemos, irmão? E quem é que dá essa sabedoria para nós? Quem é? O Espírito Santo! Porque Ele é sábio! Aleluia! Agora, eu não me conformo mesmo com o crente que diz que ele é batizado no Espírito Santo, que já tem o Espírito Santo na sua vida, e ele abre a Bíblia e não entende nada da palavra de Deus. Será que ele tem mesmo o Espírito Santo? O Espírito Santo nos ensina. Ele é o nosso guia. Ele nos orienta, ele nos dá sabedoria. Não para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus ele dá. Portanto, se a pessoa não entende nada da palavra de Deus, se ele está na igreja, mas o Evangelho não entrou no coração dele, é bem difícil ele ter o Espírito Santo na sua vida, né? É bem difícil, porque o Espírito Santo nos orienta, nos ensina, ele é o nosso guia, e ele nos dá também sabedoria, para quando abrirmos a Bíblia, nós sabemos o que Deus está falando conosco. Aleluia, Jesus! Ele também nos deu o Espírito de inteligência. Nós somos inteligentes, sábios, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. O Espírito de conselho. Ele nos aconselha também. Ele dá um conselho para nós. Às vezes o crente começa a tramar e fazer alguma coisinha errada, mas na mesma hora ele ouve a voz do Espírito Santo. Não faça isso! Aleluia! Glória a Deus! Quem tem o Espírito Santo de Deus só peca se quiser pecar mesmo. Só peca se for rebelde, porque ele é avisado, ele é. Ele é avisado, o Espírito Santo avisa, ele aconselha o crente. Agora, se o crente não quiser obedecer à voz do Espírito Santo, então paciência. Mas ele é aconselhado pelo Espírito Santo de Deus, porque aqui diz que ele é Espírito de conselho também. Ele também é Espírito de fortaleza, de conhecimento, nos faz conhecer as coisas celestiais. Ele também é o Espírito de temor ao Senhor. O crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele teme a Deus. Agora o crente que não teme a Deus, faz tudo quanto é coisa errada. Será que o Espírito Santo está na vida dele? Não está, porque o crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele teme a Deus. Ele pode fazer coisa errada, mas que ele sabe que ele está errando e que o Espírito Santo já avisou ele sabe, viu, irmão? Ninguém que tem o Espírito Santo de Deus peca inocente, viu? Ele não peca inocente. Só de olhar para uma roupa, o Espírito Santo já fala se aquela roupa serve para ele ou não serve, viu? Quando ele vai praticar um ato, primeiro ele ora, não é? Glória a Deus! Aleluia! O crente que tem o Espírito Santo, até para arrumar um emprego ou para arrumar um empregado, ele ora. Tudo tem que ser feito de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, não é? Para ele está tão difícil mesmo, se ele falar assim, eu vou orar, e o Espírito Santo vai me orientar o que eu devo fazer, não é? Então o Espírito Santo orienta ele em tudo. E se ele vai fazer uma coisa errada, ele recebe a repreensão. Não faça isso! E se ele é obediente ao Espírito de Deus, ele não faz e obedece à voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus.
também ele é chamado do Espírito da promessa. Vocês já receberam a promessa que Deus prometeu através do profeta Joel, irmão? Já receberam essa promessa em suas vidas? Se não receberam, vocês têm que buscar mais. O Espírito Santo, ele é como a fonte, diz a Bíblia. Ele é como água que lava os nossos corações. A água viva, ele está despejando, a fonte está jorrando. E quem não tem ainda dessa água na sua vida, tem que ir buscar na fonte. A fonte não vem até nós, vem, irmão? Ou será que a fonte vem até na nossa casa despejar? A não sei que você canalize ela, não é? Mas se você quiser água, você tem que pegar um balde e ir até a fonte, não é? Também o crente, se ele quiser ter o Espírito Santo, ele tem que buscar. Não é que Jesus falou? Ele dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se você não pede, como é que pode receber? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, as horas já estão avançadas. Hoje não vamos dar para falar mais mesmo. Não dá, porque se eu for falar mais um pouco, vou entrar em outro assunto e o missionário não vai falar nada. Glória a Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs e milhões de ouvintes, recebam mais uma vez a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do seu irmão missionário Davi Miranda. Graças damos a Deus por este alto privilégio de podermos unirmos mais uma vez as nossas orações, a nossa fé em Deus nosso Pai. Oremos. Grande e eterno Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, em cuja presença estamos, ó Pai, nós queremos Te agradecer por este grande e alto privilégio. Contempla agora, Senhor, nossos milhões e milhões de ouvintes da grande cadeia de emissoras em todo o Brasil e também em outros países e continentes do mundo, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, como a minha fraca voz está presente nos lares, a Tua bênção gloriosa e poderosa esteja presente agora, Senhor, em cada coração, em cada vida, porque aquilo que é impossível a nós, é possível ao Senhor, nos diz a Tua palavra, e nós cremos, Senhor, no Deus do impossível, para fazer milagres, sinais, prodígios, agora nesse instante de oração. Ó Deus Jeová, Senhor dos exércitos, confirma agora o jejum deste dia, ó Deus, a favor de todos nossos ouvintes, para curar as suas enfermidades e resolver os seus problemas, agora neste momento de oração. Aqui estão acamados, ó Deus, em um leito de dor, em um leito de enfermidade. Curai agora, Senhor, esta pessoa que está sentindo dores terríveis, dores atrozes. Opera, ó Deus, este milagre, ó Deus, passando agora estas dores terríveis, curando este câncer, ó Deus, que o medicamento já não consegue mais passar as dores. Opera este milagre, ó Deus, nesse tumor canceroso que esta pessoa tem no seu corpo, nos seus membros, no seu organismo. Ó, curai agora também aqueles que têm câncer no sangue, ó Deus. Jesus, eu creio, é que o Senhor é o Deus dos milagres, porque o Senhor nos diz: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
Grande Deus, Jeová, o Senhor também nos diz: eu sou o Senhor que te sara. Ó, que lindo, Senhor, a tua palavra está relatando, Deus, mais de 1000 vezes, curas divinas, milagres, sinais e prodígios, que o Senhor operou, ó grande Deus, desde o princípio, na vida dos teus servos, daqueles homens de Deus, daqueles patriarcas e profetas, como o Senhor usava poderosamente, ó Deus, e principalmente no Novo Testamento, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Jesus pregou e anunciou o ministério de poder, o ministério de sinais, o ministério de prodígios, de curas divinas e milagres, ó Deus. E o mesmo Senhor Jesus deixou escrito para o aumento da nossa fé: na verdade vos digo, de certo te digo, que aquele que crê em mim, para as obras que eu hago, ainda maiores do que estas, porque eu vou para mi Padre, e tudo o que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ó grande Deus, é um encontro muito pessoal que estamos tendo agora com o Senhor, por que não dizer um particular com o Senhor agora, através desta oração, através da súplica, através do clamor, porque o Senhor nos diz: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que ainda não sabes. Oricanda labassurianda labai. Ó Deus dos milagres, ó Senhor, opera agora para glorificar ao nosso Pai, meu Jesus. Faz milagres agora, por amor do teu nome, por amor da tua palavra, pelas tuas muitas misericórdias, compaixões e piedades, ó Deus. Senhor, 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 as lágrimas deste irmão já é, ó Deus, o sinal da resposta desta oração. Oricanda lavaia. Ó Deus, as lágrimas desta irmã já é resposta das suas orações. Ó meu Deus e meu Pai, esta irmã amada, este irmão querido, ó Deus, que está enfrentando tantas tentações, tantas lutas, meu Pai. Quantos irmãos e irmãs não estão suportando, ó Deus, o peso da responsabilidade, o peso da cruz, que o Senhor nos diz: toma a cruz de cada dia e segue-me. Oricanda lavaia. Vem ajudar este irmão querido, vem ajudar esta irmã amada. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, Senhor Jesus, o Senhor nunca chega tarde, o Senhor chega na hora exata de dar a bênção, o livramento e a grande vitória. E nós confiamos em Ti, por isso oramos com toda a sinceridade, com toda a fé, meu Pai, que eu estou operando agora grandes milagres, grandes maravilhas. Ó Deus do impossível, continua a derramar a Tua bênção a todos nossos ouvintes. Estamos, ó Deus, maravilhados com os milagres que o Senhor vem operando todos os dias nas igrejas,
pentecostal, Deus e amor, é conforme a tua promessa, ó Deus, que o Senhor tem feito a esta igreja amada, pentecostal, Deus e amor. Confirma mais uma vez explosões de milagres em todas as igrejas, pentecostal, Deus e amor, aqui da grande São Paulo, do estado de São Paulo e de todos os estados do Brasil, de todas as cidades, de todos os bairros. Ó Deus poderoso, confirma a explosão de milagre, continua a confirmar os grandes sinais, maravilhas e prodígios em todas as igrejas, pentecostal, Deus e amor, em todos os países do mundo, meu Pai, onde estão as igrejas, pentecostal, Deus e amor, com as portas abertas. Ali está o anjo da cura divina, ali está o Senhor operando sinais, maravilhas e prodígios. Ó grande Deus e Pai, só basta o Senhor pensar na tua santa igreja pentecostal, Deus e amor, para os milagres acontecerem de maneira surpreendente, gloriosa e poderosa. Ó Deus, vem resolver também os nossos problemas. Ó grande Deus, tu sabes, ó Deus, da grande responsabilidade que eu tenho assumido, ó Deus, em primeiro lugar com o Senhor, e depois com a tua obra, e com todos nossos milhões e milhões de irmãos e irmãs, e ouvintes, ó Deus, que oram conosco agora, e frequentam as nossas igrejas, pentecostal, Deus e amor. Eu reconheço, meu Pai, que este amor divino que o Senhor me deu por todo mundo, isto não é de mim mesmo, é devido à responsabilidade que temos assumido, Deus, com o teu evangelho do reino, e anunciarmos a tua verdade a tempo e a fora de tempo, e a responsabilidade que assumimos, ó Deus, com a tua sã doutrina, porque a tua santa doutrina é que faz a diferença acontecer em nossa vida. E agora, neste momento de fé, os céus se descortinam, a janela do céu se abre mesmo, Senhor, las ventanas celestiales, y derramara porciones doble del Espírito Santo na vida de toda a amável audiência, em volta de toda a terra, que está orando conosco, via Brasil Sat, via Intelsat, via Panasat, via satélite, ó Deus, para o mundo inteiro receberem misericórdia, compaixões e piedades. Perdoa mesmo os meus pecados, perdoa os pecados, Deus, desses queridos irmãos, dessas amadas irmãs. Resolve os seus problemas, abençoa todos os irmãos, as irmãs, ó Deus, que tem uma responsabilidade com o Senhor e com a igreja pentecostal, Deus e amor, para servir ao Senhor. Seja, Pai, no escritório administrativo da tua igreja, seja em qualquer congregações, desde a mais pequenina até a maior. Oh, meu Deus! Usa teus filhos, tuas filhas, meu Pai, com todos os dons do teu Espírito Santo, por amor do teu nome, por amor da tua palavra. Responde agora, Senhor, a nossas humildes orações. Concede, ó Deus,
um bom trabalho, um bom emprego, um salário compensador a este querido irmão, a esta amada irmã que está buscando um bom trabalho para ganhar o pão de cada dia. Ó Deus do impossível, o Senhor abre portas onde não há porta. Sim, o Senhor arruma vaga de trabalho onde não há mais vaga. É de trabalho para este irmão, para esta irmã, ganhar o pão de cada dia. Confirma a tua bênção a todos os obreiros que trabalham materialmente, ó Deus, e também prego a tua palavra, nos cultos à noite. Confirma, meu Pai, esta bênção inigualável. Ó grande Deus poderoso, abençoa teu povo, movendo o coração do teu povo, a mente do teu povo, pela unção divina que o Senhor está derramando agora. É através do teu divino Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, estamos emocionados, estamos maravilhados, com nossos corações muito gozosos pela tua presença, pela resposta do Deus é impossível. Ajuda-nos, ó Pai, nesta grande responsabilidade que temos com o Senhor, em sermos fiel até a vinda de Jesus, ou até o Senhor vir, nós arrebatar, ou nós dormirmos no Senhor. Prepara o teu povo, Senhor, para as campanhas inéditas que está sendo anunciada, programado, Deus, em todas as igrejas pentecostal, Deus e amor, em todo o Brasil, todos os países e continentes do mundo. Usa teus servos ainda hoje, ó Pai, quando assumir esta responsabilidade com o Senhor, de assumir o púlpito todos os dias para pregar a tua palavra e orar pelas massas humanas que estão sofrendo, necessitando dessas humildes orações. Oh, meu Deus, ajuda-nos a pregarmos a tempo e a fora de tempo, como ordena a tua palavra. Livra-nos, Senhor, das doutrinas de demônio. Livra-nos dos costumes de demônio, Senhor. Livra-nos, ó Pai, dos falsos profetas. Livra-nos, Senhor. Continua a nos livrar, sim, dos espíritos enganadores que têm enganado, Deus, o mundo e aqueles que não obedecem à tua santa doutrina. Ó Deus poderoso, lembra, meu Jesus, que o Senhor nos diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar todos os habitantes da terra. Veja, Senhor, todos aqueles que não obedecem à tua santa doutrina estão sendo tentados, Deus, pelos espíritos de adultérios, pelos espíritos de prostituição, pelos demônios de fornicações, pelos demônios de todo tipo de sexo ilícito. Ó Deus, nós repreendemos agora. Demônio, você está derrotado, você é um ser vencido, e eu te ordeno, saia desta mente, saia desse coração, saia desta vítima. Demônios de adultério, demônios de pecado, está vencido, derrotado. Você, demônio, não tem poder sobre este irmão, sobre esta irmã que obedece à sã doutrina do Senhor e à sã doutrina de Deus. Esta, sede santos,
porque eu sou santo. Sim, Senhor, a sã doutrina é a santificação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito para com Deus. Ó Deus, peleja pela tua igreja. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos, ó Pai, um homem de oração, as irmãs ser uma mulher de oração, de jejum, de consagração, de um testemunho intocável. Ajuda teu povo a dar um bom testemunho para os que estão dentro da igreja e para com aqueles que estão de fora, como diz a tua palavra. Ó irmão, irmã, busca o Senhor, porque está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Irmãos e irmãs, pede misericórdia a Deus, dia e noite, que o Espírito de Deus toma prazer em santificar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Terminando a oração, continua pedindo misericórdia. Mesmo trabalhando, você pode pedir misericórdia a Deus, e o Deus de misericórdia, o Deus do impossível, esse Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra, estará com você e na tua vida. Oh meu Deus e meu Pai, fica conosco, meu Pai, me usando poderosamente todos os dias, por amor do teu nome, por amor da tua palavra, por amor a todos que comparecem aqui no templo da tua glória, Senhor, na Avenida do Estado, 4568, aqui na Baixada do Glicério, Senhor, a poucos minutos do Parque Dom Pedro II e da Praça da Sé. Traz teu povo querido, Senhor, para serem divinamente revelados e curados, meu Pai. Me usa todas as quartas-feiras, sábados e domingos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Abençoa todos os irmãos dizimistas, todos os mantenedores deste maravilhoso programa, a voz da libertação. Recompensa todo mundo com as tuas promessas infalíveis, Senhor. Amém e amém, Jesus. Irmãos e irmãs, não dá vontade mais de parar de orar, porque já estamos sendo arrebatados com nosso Jesus para o seu reino de glória. Que Deus abençoe a todos, Deus guarde a todos, na doce paz de Jesus, orando e jejuando ao meu favor e